Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje aqui no quadro do Super Recomendo, eu vim trazer um seriado para vocês. É o Spinning Out, que ele tem na Netflix. Eu gostei muito desse seriado porque ele saiu daquele clichê de um casal indo para as Olimpíadas tão apenas e tendo um relacionamento amoroso, como vários outros filmes que eu já assisti sobre esse tema. Mas esse seriado não, ele vem e traz vários assuntos para debatermos e, assim, pensar, fazer a gente pensar, analisar o que de fato está acontecendo no nosso dia a dia, nos problemas sociais que nós temos na nossa sociedade. Então, eu vim conversar com vocês sobre esse assunto. Qual é a minha motivação? Primeiro, nessa época de coronavírus, de pandemia, eu estou percebendo que tem vários filmes falando sobre saúde mental. Se você não entende nada de saúde mental, pesquise na internet, porque o Augusto Cury, ele é um psiquiatra muito renomado aqui no Brasil. Ele, falando de ansiedade, que é o que eu tenho, ele diz que a cada 3 pessoas, 2 vão ter. Ou seja, se você não tem ansiedade, você precisa estudar sobre ansiedade, porque o seu amigo próximo pode ter e você precisa lidar com ele. E mais importante, se você descobrir que você também tem ansiedade, você precisa aprender a lidar com a ansiedade, para ela não prejudicar a sua vida. A ansiedade é apenas um dos transtornos mentais que existem e que a ciência já descobriu. E nesse seriado vim trazer mais 2. A bipolaridade, que é a oscilação de humor muito forte durante o dia, ou em pequenos curtos períodos, por exemplo, de 3 em 3 dias, uma pessoa está muito eufórica ou ela está muito triste. E para isso ela precisa consumir um remédio para deixar ela mais centrada, mais calma. Mas é aquela ideia, até quanto prejudica esse remédio no dia a dia? E esse filme vem dizer, esse seriado vem dizer sobre isso. Quando a mãe, no caso da Kate, está tomando o remédio, qual é o comportamento que ela tem com os filhos e na vida dela. E a partir do momento que ela para de tomar esse remédio, o quanto ela oscila nesse comportamento e o quanto ela prejudica a vida dela e de quem está do lado. Então, começando pela Kate, ela é uma patinadora que está querendo ir para as Olimpíadas. Então ela treina desde pequenininha e ela passa por vários problemas. Ela também tem bipolaridade, mas ela tem consciência do que ela tem e ela toma um remédio. Só que chega um dia que ela está nas Olimpíadas, ela está treinando para as Olimpíadas e ela cai. É muito, muito horrível a cena que ela cai, que ela bate a cabeça, desmaia e sai muito sangue, todo aquele problema. E essa queda deixa ela com medo de acontecer de novo, que deve ter prejudicado o corpo dela de várias formas. Haja mais remédio e depois dessa queda o pós deve ter prejudicado muito o dia a dia dela e isso trouxe síndrome do pânico. Ou seja, apesar dela ser uma patinadora por muitos anos, ter bastante experiência, quando chega no momento de saltar mais alto, ela fica com medo, ela trava, ela não consegue. Isso está prejudicando ela para ir para as Olimpíadas, que é o up de quem treina esse tipo de modalidade. E o seriado diz sobre isso. Mas nós podemos tirar vários ensinamentos desse seriado, como, primeiro, um exemplo que eu aprendi isso na adolescência, ainda eu uso até hoje na minha vida, é um exemplo do que não fazer. Ou seja, a pessoa ela tem um comportamento que prejudica ela, o quanto a gente analisando aquele comportamento, nós podemos evitar de prejudicar a nossa vida. Então, nós vamos trazer nesse seriado o exemplo do que não fazer e o exemplo do que fazer, o que seguir. Esse seriado ele é muito bom, me lembrei muito do Cisne Negro, para quem gosta de balé, ele passa também por um transtorno mental. É muito bom assistir esses seriados, principalmente você que tem filho e quer botar sua filha no balé, quer botar na patinação, assim, para ter noção do quanto isso afeta a pessoa, essa necessidade de perfeição, essa necessidade de buscar a perfeição pode prejudicar de alguma forma o comportamento da sua filha ou do seu filho também no futebol ou em outros
esportes. Então nós precisamos usar isso como um exemplo de o esporte, ele precisa ser algo prazeroso para aquela criança, para aquela pessoa. A partir do momento que passa por uma obrigação e começa a prejudicar a sua vida, ele precisa ser revisto. E esse seriado diz muito sobre isso, eu gostei bastante desse exemplo. O que é ruim da vida da Kate, com a bipolaridade, quando ela não toma o remédio, ela tem necessidade, assim, ela analisa a vida como se ela fosse uma pessoa calma, que não tem vida social, e a partir do momento que ela para de tomar o remédio, ela tem essa necessidade, vou viver a vida, vou ir para todas as festas, vou pegar quem eu quiser. E no meio dessa história, ela acabou se relacionando com algumas pessoas e teve relações sexuais, e no outro dia ela não estava nem aí para a pessoa, como se... Aquela velha ideia, né, da mulher, assim, ele não quer ter um relacionamento, um namoro comigo, ele só quer um sexo. Então ela vai lá, como ela só quer sexo também, ela também não tá nem aí, não liga pro pós do sexo, que muitas das vezes até afeta os meninos. Isso não é frescura, tá? Se você é homem que tá assistindo, mas tem muitos casos dos homens quererem ter um relacionamento com a mulher e ela não liga e eles acabam sofrendo. Então evitem esse tipo de sofrimento. Para os meninos que acham, se ela tá numa festa e ela quer sexo casual, eu posso me aproveitar disso, evitem esse tipo de comportamento. Por quê? Pessoas que têm transtorno mental, elas têm a capacidade de estragar a própria vida e de quem está do lado. Se você está do lado de uma pessoa, você pode ser atingido. Então, o objetivo da gente conversar sobre esse assunto é desmistificar isso. Qual é a ideia? Até onde nós temos preconceito em não ter relacionamento com essas pessoas e até onde a gente pode lidar, porque nós precisamos aceitar essas pessoas como na sociedade e ter um relacionamento tanto no trabalho quanto relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Então o objetivo não é trazer mais preconceito para vocês, mas pense. Ter um relacionamento com uma pessoa que tem transtorno mental, ele pode prejudicar a sua vida também. Como? Você pode cair em chantagem de suicídio. Se você terminar comigo eu vou me matar. Isso não vai fazer bem para você. Tem muita probabilidade de relacionamento abusivo. Tanto de você querer controlar a pessoa e ela não aceitar ser controlada, quanto ela te controlar excessivamente. Pode te prejudicar no trabalho, te prejudicar de várias formas. Então, ter um relacionamento, por mais que seja casual, pense antes. A mulher tem que valer, tanto a mulher quanto o homem que você vai se relacionar, nem que seja um sexo casual, tem que valer a chatice, né? Eu sempre digo isso, não adianta a pessoa ser linda, maravilhosa, ser chata pra caramba e ficar enchendo o saco da pessoa. Então evitem esse relacionamento de uma noite só. Procure conhecer primeiro a pessoa para ver se ela tá valendo a pena, porque cair nesse ciclo vicioso, nesse relacionamento abusivo, muitas das vezes pode fazer mal para você. Outro ponto do seriado que eu quero conversar é sobre a mãe da Kate. Ela tem bipolaridade e ela não gosta de tomar o remédio porque ela se sente muito travada com aquele remédio. Então, às vezes ela para de tomar o remédio sem avisar as filhas, ela acaba prejudicando mais as filhas, jogando toda hora na cara. A minha filha mais nova, ela tem um melhor desempenho no patins do que você, que é a minha filha mais velha. Você deveria aprender mais com a Kate. Você deveria aprender mais com a Serena. Isso, não compare os filhos, isso prejudica muito a formação deles. Isso a gente pode aprender o quanto é difícil ter um irmão mais novo e os pais ficarem comparando. Então isso é um bom exemplo do que não fazer. E outro assunto que eu queria tocar com vocês é essa bipolaridade dela, que ela tem relacionamentos esporádicos e isso prejudica as pessoas e prejudica ela mesma, porque ela corre o risco de pegar alguma doença sexualmente transmissível. Mas entenda, a gente tem a ideia na sociedade de que só as drogas prejudicam a família, prejudicam o ambiente de trabalho, relacionamento amoroso, a vida da pessoa como um todo, mas não. Os transtornos mentais também podem prejudicar. E se você tem algum transtorno, procure ajuda, porque a melhor forma é saber lidar consigo mesma. A ideia, isso a gente deveria aprender até no colégio, mas não aprendemos, paciência.
Mas assim, essa ideia de preciso me relacionar com os outros para poder fazer amigos e para poder conviver melhor em sociedade, isso é correto, mas nós também precisamos aprender como lidar com nós mesmos. E nesse seriado, a mãe da Kate nos mostra isso. Quando ela fala assim, o julgamento insensato. Às vezes eu tenho um julgamento insensato, mas já passou, vamos esquecer. Não é vamos esquecer o quanto isso prejudicou as filhas, o quanto prejudicou as pessoas em volta dela. Quando ela coloca a filha mais nova, assim, eu tenho autoridade de mãe, você é filha, então você vai me obedecer, você vai treinar até no frio. Aí ela manda ela fazer apoio no frio, prejudica a mão dela, ela tem vários problemas de lesões por causa desse treinamento excessivo, que não tem hora para treinar. Toda hora que a mãe quiser que ela treine, ela vai lá e vai ter que treinar porque a mãe manda. Nossa, isso é muito ruim. Primeiro, precisa tomar um remédio. Segundo, até onde a autoridade dos pais levam essa ideia de eu sou o pai, você tem que me obedecer. Então nós precisamos ter essa ideia, ter isso na mente. Não podemos prejudicar os nossos filhos, as nossas crianças por algo que a gente no momento acha que é certo. Tem que pensar muito. Hoje em dia é muito difícil criar filho, criar filha por causa desses julgamentos insensatos. Quando ela fala assim que devido à bipolaridade ou algum transtorno mental, ela não pode confiar nos seus instintos. Nossa, o quanto isso é ruim, porque eu pelo menos confio muito nos meus instintos, apesar de ter ansiedade, já me dei muito bem sobre isso. Mas foi uma coisa que eu pensei, repensei, e estou trazendo para vocês também analisarem o quanto isso pode prejudicar, ou o quanto pode nos ajudar a não confiar nesses instintos. Outro ponto da mãe da Kate é gravidez não planejada. Porque ela também era patinadora e ela ia para as Olimpíadas e veio o seu grande momento. Só que no meio do caminho ela engravidou da Kate e decidiu não abortar. Vamos voltar a esse assunto de aborto. A pessoa, quando ela vai decidir, ela tem que decidir pensando em todos os pontos. O lado bom e o lado ruim de abortar e o lado bom e o lado ruim de ter a criança. Ela resolveu ter e ela não tinha apoio na maternidade para continuar assim a vida com a maternidade, continuar a sua vida, seguindo os seus sonhos. Então, a cena que ela tá treinando, aí a Kate está chorando com fome, ela liga o som muito alto para ela não escutar aquele som de criança, aquele choro de criança, porque ela não é o momento dela treinar. Nossa, isso me chocou muito. Também teve naquele filme do Kevin, vamos falar do Kevin, que a mãe também não aguentava mais o choro da criança. Então, esse lado da maternidade nós precisamos conversar também, porque não são tudo flores. Não deve ser fácil não ter apoio familiar, o apoio do pai da criança nesse momento. E ela passa a vida toda jogando na cara da Kate. Eu teria ido para as Olimpíadas se não fosse por você. Nossa. Meninas, meninos também, vocês decidirem ter um filho, não culpem o seu filho pelos problemas, pelo que você deixou de fazer porque aquela criança existiu. Isso deve doer muito, prejudicar muito a saúde mental da criança. E por isso ela é muito frustrada, né? Nossa, é muito penoso ver isso. E essa frustração, essa bipolaridade prejudica até ela mantém o emprego. Ela até arruma emprego, só que ela não mantém. Arruma uma confusão lá quando ela para de tomar remédio, fica por isso mesmo. E paciência, não é assim. Pessoa que tem transtorno mental tem que pensar, a ciência está aqui para nos servir. Como eu posso estudar, analisar sobre esse transtorno que eu tenho para não prejudicar o meu dia a dia. É esse que é o pensamento que nós devemos ter, tanto nós que temos algum transtorno mental, quanto você que talvez não tenha nenhum, mas tem que conviver com quem tem. E esses seriados, existem vários outros filmes que eu vou trazer para vocês que estão falando sobre saúde mental. Então é o novo mistério que nós vamos analisar aqui por esses tempos. A amiga da Kate, nossa, sofrida amiga da Kate. Aquela japonesinha, sabe? Que apesar de gravemente ferida, ela também caiu. Ela tem problema no quadril. De vez em quando ela se bate, ela sente muitas dores. Só que ela continua treinando. Por quê? Porque ela não quer ser esquecida. Tem uma cena que ela fala: eu não estudei para ter outra coisa, eu apenas me dediquei ao patins, então
eu preciso continuar, não quero ser esquecida, não posso decepcionar meus pais. Os pais dela gastam uma grana para ela continuar treinando. Quanto isso é difícil. É muito ruim, assim, prejudicar a vida para não decepcionar os pais. Então, nós como os pais, como pessoas que cuidam de alguém mais novo, precisamos pensar o quanto de expectativa nós estamos colocando naquela criança, o quanto isso pode prejudicar. Isso é uma coisa para se pensar nesse seriado. A irmã da Kate, a Serena, nossa, ela a gente pode conversar horas. Ela não pode comer qualquer coisa porque senão ela vai engordar, que a mãe dela proíbe que ela coma para ela não engordar, senão vai prejudicar no patins. Realmente, as pessoas que usam patins, treinam patins, tem que ser magra porque faz muita pressão no pé. E ela tem esse medo de decepcionar a mãe, então simplesmente ela não come. Muito triste, isso prejudica muito a vida dela. Porque o esporte, sempre eu vou dizer isso, o esporte tem que ser algo agradável, algo prazeroso e não uma obrigação. A partir do momento que passa por obrigação é muito triste. E outra parte que eu gostei muito da irmã da Serena é a mãe da amiga dela, que dá carona às vezes, que elas treinam juntas, ela é amiga dela. Aí a mãe fica dando alfinetadinha pra Serena, ela se sentir mal. Nossa, nós precisamos ter cuidado assim com esses falsos amigos, com pessoas que vêm trazendo chavequinho. Então não deixe isso prejudicar a vida de vocês. E esse é um ótimo exemplo da gente começar a analisar quem está ao nosso redor, que realmente está ao nosso lado, está apoiando, quem está querendo só para prejudicar. Eu lembro quando ela falou assim, que bom que você não caiu hoje, né? Olha, você vai estar conseguindo um salto melhor, isso vai favorecer na sua competição, já que você não é muito boa naquela outra parte. Sabe, essas pessoas agressivo-passivo que existem por aí, então vamos evitar acreditar no que essas pessoas falam. Outro ponto que eu quero trazer da irmã dela é esse fato da irmã e a mãe não darem tanta atenção e ela se sente carente por isso. E hoje em dia todos nós estamos um pouco carentes nessa ideia de, principalmente pandemia, precisar de atenção do outro. Isso é muito ruim para a nossa saúde mental. Nós precisamos sim nos amar sem precisar dos outros para poder conseguir viver bem. E o fato dela estar muito carente, ela acaba caindo na mão de um predador, que é o médico, muito mais velha do que ela tem 15, 16 anos, então muitas pessoas estão caracterizando como pedofilia, que ele vai lá, faz amizade com ela, ganha confiança, tem relações sexuais com ela e depois descarta e ela fica sofrendo. Então muitas pessoas estão dizendo que isso é pedofilia. Tá, pode configurar a pedofilia, mas o ponto que eu quero trazer para vocês é um pouquinho mais embaixo. Eu estava conversando com uma pessoa sobre esse seriado e ela me disse, isso é normal. Homem, quando ele enjoa da mulher, ele descarta como lixo e é natural hoje em dia. Aí eu trouxe esse meme aqui para vocês, para nós analisarmos. As pessoas estão usando a palavra amor de uma forma covarde. Eu digo te amo apenas para satisfazer os meus desejos e minhas carências. Isso é covardia. Entrar em um relacionamento hoje significa consumir e ser consumido, igual se consome um alimento. São relacionamentos com data de validade. As pessoas ficam em prateleiras esperando ser consumidas, como um produto e depois descartadas como uma embalagem de plástico. Você me entende? O medo da solidão e a carência se tornam produtos de consumo para outras pessoas. Isso é um jogo perigoso e pode acabar com a sua saúde mental, com a saúde mental de qualquer pessoa. É triste. Ou seja, eu sei que serei usado e descartado, mas para não ficar sozinho eu aceito essa condição. É uma forma terrível de ser escravo da maternidade líquida atual. Aprender a ser feliz sozinho é uma forma de escapar dessa escravidão. Esse doutor, esse filósofo, ele traz isso como escravidão. Eu fiquei pensando, nossa, realmente é escravidão. Então, como eu disse antes, a melhor forma de escapar dessa escravidão, desses relacionamentos abusivos, é se amar, ser feliz sozinho e o outro ser apenas uma parte do que pode vir a complementar. Se não tem paciência, beijo, tchau.
Mas o que tem nesse seriado é isso, ela sofrendo porque ela perdeu aquele relacionamento, então ela não tem mais a mãe e a irmã, e ela, inclusive tem uma hora que ela culpa a irmã. Ah, você não estava me dando atenção, a mamãe não estava me dando atenção e ele me deu. Nossa, eu fiquei triste, assim, mas é mais pensamento de adolescente mesmo. Uma mulher de 30 anos não tem mais esse pensamento, teoricamente, né? Mas evitem ter esse relacionamento abusivo. Evitem esse tipo de escravidão da modernidade líquida. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, eu recomendo, tá? Vamos voltar aqui pro seriado. A treinadora da Kate. Nossa, muito triste. Eu não gosto desse pensamento dos mais velhos se sentirem mal no ambiente de trabalho, de já passou a minha vez, vamos deixar a oportunidade para os mais novos, porque jovens têm mais vida, têm mais vivacidade, têm mais força para aprender. Então vamos sair de cena e deixar eles brilharem. Eu não gosto desse pensamento. Se você já tem uma idade e ainda está no mercado de trabalho, valorize o seu conhecimento, porque os jovens eles não têm a mesma experiência do que você, então não se sinta mal por ter uma certa idade. E esse papel, assim, essa ideia das Olimpíadas, ele é muito triste para todo mundo que treina, não é só na patinação, eu vou treinar muito para participar e ser um nome nessa modalidade, mas eu me acidentei, então para mim a única coisa que cabe é ser treinadora. Nossa, muito triste esse tipo de realidade, mas isso acontece muito. Nós precisamos ter consciência disso, principalmente para quem foi pais e querem colocar o filho no esporte, para que ele não seja apenas um hobby, mas para que ele siga carreira. O namorado da Kate, o Justin. Meninas, já está comprovado cientificamente, já está comprovado pela sociedade, pela sociologia, pela psicologia, para tudo que é coisa, que meninos problemáticos, eles tiveram algum problema com a mãe, falta de atenção de mãe e pai, faz com que o menino seja problemático. Então esses homem muito safado que quer pegar todas, ele tem uma necessidade assim de que a mãe dele fez um mal para ele, não conseguiu descontar na mãe, então ele tem que descontar no mundo. Então evitem esse relacionamento com essas pessoas, não vale a pena. E se você é um dos meninos que tem esse problema com mãe e desconta nas pessoas, procure ajuda. Esse trauma não deve prejudicar a sua vida a longo prazo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se uma pessoa ela fez mal para você uma vez, você não tinha escolha, não tinha como se livrar daquela situação se não conseguiu, mas ficar revivendo aquela situação é permitir que ela te faça mal várias vezes. Então se a sua mãe e seu pai fizeram mal para você de alguma forma, tente colocar, foi naquele momento da minha vida, agora eu não vou ficar revivendo, repassando isso na minha cabeça, que vai me prejudicar mais. Portanto, procure ajuda para você não descontar em quem está do lado. E no seriado, ele é tão apenas um menino que pega todo mundo e tem um relacionamento esporádico, casual, e não tá nem aí. No final das contas, ele tá sofrendo, porque ele tá sofrendo sem mãe, não se dá bem com a madrasta, não se dá bem com o pai, e qualquer relacionamento que ele tem, ele vai querer descontar aquela raiva. E esses meninos são problemáticos. E meninas, pensem bem se vale a pena passar por esse tipo de situação. Meninos que estão vivendo isso, procurem ajuda, não tem problema nenhum em pedir ajuda, tá? E no seriado não mostra, mas normalmente são Jackass, ficam... Tem uma frase que eu sempre digo, meninos que não tiveram atenção de pai e mãe, quando crescem, que ficam querendo ter atenção da polícia. Então evita esse tipo de comportamento, é ridículo, fica tão feio, tanto para homem quanto para mulher. Enfim, continuando aqui no seriado. O treinador da Serena. Olha, foi uma das melhores partes, porque me pegou até desprevenida. Eu adorei o fato dele não ser o safado da história, que foi a esposa dele que traiu ele, por isso acabou o casamento dele. Porque no seriado fica aquela ideia de que ele é o predador, ele que gosta de comer todo mundo, e não é, ele é apenas um homem que quer ter um relacionamento sério com alguém, e que ele respeita e que a pessoa respeite ele. Então até eu mesmo vi assim, olha o quanto eu sou preconceituosa, eu passei o seriado inteiro achando que era ele que não prestava, e depois não. Isso pra ver, nós temos muito preconceito com os homens, que eles não querem ter relacionamento sério, não vão respeitar a mulher. E me pegou até de surpresa. Então, meninas, vamos tentar diminuir. Tentar não, vamos conseguir diminuir esse preconceito, porque a mulher também erra. A esposa também pode trair.
e prejudicar a saúde mental, a vida do homem. Então vamos evitar errar e principalmente vamos evitar ter esse preconceito com os homens e analisar a situação como de fato é. A madrasta do Justin. Nossa, eu fiquei muito assustada. Volto a dizer a ideia do aborto. A pessoa que ela vai abortar, ou que ela vai criar o filho, ou que ela vai doar o filho, ela precisa ter muito isso na mente para não se culpar por essa atitude pro resto da vida. E a madrasta do Justin diz isso. Ela engravidou e doou a filha porque ela era nova, não tinha como criar, não estava pronta para ser mãe, ela entregou para adoção. Quanto depois ela, com relacionamento estável com o pai do Justin, ela tentou engravidar e ela não consegue manter a gravidez. Mas isso pode ser algo fisiológico, pode ser do corpo dela. Mas não, ela se culpa como se Deus, ou em quem o Deus que ela acredita, estivesse punindo ela porque ela deu a filha dela. E se ela tivesse abortado? Quantas mulheres abortaram e depois tentaram engravidar de novo, querendo e não conseguiram? Quanto elas se culpam por ter tomado essa escolha numa época da vida e se arrependem depois? Isso prejudica muito a saúde mental das mulheres. Então, você que fala do aborto como se, aborto, ela foi lá e abortou como se fosse algo simples, não é. As meninas que abortam, os homens que autorizam a mulher abortar do filho deles, eles sofrem muito. É um fantasma assim na vida da pessoa. Ela vai ficar atormentada por muito tempo. Sobre a produção, eu adorei a produção, perfeito. Realmente a gente acredita que são eles que estão fazendo todos aqueles rodopios lá no gelo, todas aquelas manobras. Então, parabéns, eu adorei bastante a produção desse seriado, eu recomendo. E um detalhe que eu quero falar, parabéns, nossa, foi incrível a abertura do seriado. Porque demonstra que não é tão fácil assim. A gente assistindo que não entende, para quem não entende nada da patinação, é muito fácil. Eles treinaram uma semana e já estão fazendo todas aquelas manobras. Não é. Na abertura do seriado demonstra várias quedas, o quanto é difícil, o quanto as criancinhas começam, tem que querer muito, porque as quedas são inúmeras e eles têm vários problemas. Então tem que ter amor pelo esporte para conseguir superar todas essas dificuldades. E a abertura vem demonstrando isso. Achei maravilhoso demonstrar o lado negro das Olimpíadas, o lado negro dos esportes, de o quanto as pessoas tentaram e não conseguiram e abandonaram o esporte. Outras pessoas tiveram dificuldade, mas conseguiram essa superação. Achei muito bonito botar isso na abertura. E a patinação em si, os giros, maravilhoso, as músicas, realmente apaixona, assim, para quem não entende nada de patinação, já sai querendo patinar. O que eu tinha para falar sobre o seriado, fica aqui, mais um comentário meu, vamos analisar a dificuldade que as pessoas com transtorno mentais têm no ambiente de trabalho e vamos evitar o preconceito, vamos tentar ajudá-los. E se você tem transtorno mental, procure ajuda, não tem problema nenhum. Vem procurar ajuda, a ciência está aí para nos servir. E tomem remédio. Tomem remédio para evitar prejudicar a sua vida e de quem está de quem está do seu lado. Tá bom? Assistam esse seriado, Spin Out, porque estão dizendo que não vai ter a segunda temporada, porque não está tendo várias visualizações. E por favor, assistam, porque eu realmente estou querendo muito que tenha a segunda temporada. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curte, compartilhe, assim você vai me ajudar a crescer. Desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!